Boa noite, iniciando hoje mais uma live com o tema suicídio na pandemia. Vamos discutir aqui aspectos, fatores de risco, enfim, vários aspectos. Vou convidar aqui nosso amigo Rodrigo, que vai intermediar a nossa live. Estamos aguardando Rodrigo. Doutor Irã, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tá me ouvindo bem? Escuto bem. Muito bem. Também estou lhe ouvindo muito bem e também lhe vendo muito bem. Um grande abraço, uma ótima noite para o senhor, uma ótima noite para todo o pessoal que já está chegando, já está se aproximando. Agora há pouco pude estar compartilhando já também através dos grupos do WhatsApp, o pessoal dando os parabéns pela iniciativa ao doutor Irã, por esse momento de estar compartilhando o seu conhecimento com todos nós, esse momento tão difícil que é essa luta para um bem-estar nesse momento de pandemia em todo o nosso globo terrestre. Mas, doutor Irã, o tema hoje é um tema bastante delicado em se tratar, principalmente por parte da população em geral. E, logicamente, que o senhor estava se preparando, já se preparou durante toda a vida, né? Mas é um momento que sempre se renova a preocupação de estar falando, estar comunicando com as pessoas sobre o suicídio e, principalmente, são várias pessoas que cada um tem seu pensamento, sua forma de pensar referente ao suicídio, e o senhor vai estar traçando de uma forma clínica, uma forma profissional para os nossos amigos que já estão se aproximando nesse momento e hoje até noite de São Pedro, para muitos que estão aí vivenciando o período junino, mesmo que em casa, noite de São Pedro, hoje é o dia mesmo, é o dia de, não, véspera de São Pedro, amanhã que é o dia, mas na comemoração junina, hoje que é o ponto-chave. Mas, doutor Irã, o senhor pode estar trazendo, já para a gente poder estar iniciando a live de hoje, de que maneira a parte clínica, a parte profissional analisa esse tema tão delicado que é o suicídio da pandemia. Um grande abraço, boa noite para o senhor. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos estão seguindo, acompanhando. Então, hoje nós vamos falar sobre suicídio na pandemia. Suicídio na pandemia, em qualquer catástrofe, ele tende a se intensificar. Hoje sabemos que no mundo, 800 mil pessoas morrem todo ano por suicídio. Aqui no Brasil, tá certo, entre 2010 e 2016, até tem uns estudos mais recentes relatando que, em contramão da queda da taxa de suicídio no mundo, o Brasil teve um aumento de 7%, tá certo? E não foi só o Brasil, a América Latina também mantém essa taxa elevada. E no período de pandemia isso nos chama mais atenção. A prestar atenção a toda a área de saúde mental para a eclosão, né, de aumento de suicídio nesse período de pandemia. Porque, essencialmente, você vai ter um aumento da taxa de suicídio, geralmente, no meio de catástrofes, pandemias, situações adversas. Primeiro, a questão do confinamento, do isolamento. Segundo, por todos os reflexos que a pandemia terminou causando na população, essencialmente a questão do desemprego, né, que tende nesse período aí de 3 meses, 4 meses, as pessoas, apesar do auxílio emergencial, apesar das políticas públicas para tentar amenizar esse impacto, mas esse impacto, de toda forma, ele chega até a população, ele chega até as pessoas. Então, empresas podem estar falindo nesse período, desemprego, de uma certa forma, assolando as casas, e isso causa um fator de estresse muito grande. Além disso, a eclosão de depressão, de ansiedade, enfim, de estresse, né, que tem se causado na sociedade em decorrência de todos os reflexos do medo, até mesmo que a população está de contrair o vírus, e até mesmo de ter complicações graves. E com isso eu faço aqui uma reflexão da população mais vulneráveis, os idosos, os pacientes que já têm enfermidades crônicas descompensadas, ou enfermidades crônicas agudizadas ou intensificadas ou em tratamento, que tornam-se um grupo de risco mais acentuado
nesse aspecto. Então, falar de suicídio no Brasil, a gente tem que falar de toda uma questão de política pública, porque tivemos um aumento sem pandemia. E aí nos chama a atenção que nesse período de pandemia agora, podemos, além desse acréscimo sem pandemia na taxa de suicídio, também podemos ter a questão do acréscimo no período de pandemia. Então, é uma questão que deve ser avaliada de forma serena e responsável, né, por todo a questão mais de políticas públicas para essa clientela. Então, essencialmente, nós vamos falar aqui, o suicídio, ele provém do latim, e ele vem como uma autodestruição, né, você se autodestruir. O suicídio está descrito desde, né, a questão primitiva, desde o período primitivo até os dias atuais, bem descrito, né, acompanhou, né, o desenvolvimento do homem em todos os aspectos. E nessa evolução, a gente vai ter vários fatores que são protetores e que são fatores que intensificam, ou seja, colocam o paciente de risco para essa afetação, tá certo? Então, essencialmente, nós vamos começar pela questão da idade, né, Rodrigo? Então, a idade, ela é determinante, geralmente a gente começa uma avaliação psiquiátrica pelos dados iniciais, às vezes até de pacientes, poxa, mas precisa de tudo isso? Claro, para a gente fazer, até organizar a questão de como que está desenhado a vida do paciente, ele é importante para a gente prever algumas coisas. Apesar que a questão não é determinante. Às vezes você pode ter um paciente, por exemplo, com comorbidades, com doenças clínicas, com a questão de morar só, a questão de outros fatores de risco, e ter uma proteção muito boa para não ter afetação com relação ao suicídio, nem pensamento de morte. Isso vai de cada paciente e de cada vivência com essas situações que a vida impõe. Então, na idade, a gente vai ter aí, o suicídio é um pouco raro antes da puberdade, um pouco raro. Na puberdade, tivemos um aumento um pouco significativo na questão do adolescente. Então, temos que ter um certo olhar diferenciado para o adolescente e para toda a questão das mudanças neuroquímicas que acontecem na adolescência, que favorece muitas das vezes a alguns pensamentos de morte ou alguns pensamentos autodestrutivos. Então a gente tem que estar prestando atenção nessa clientela que dentro dos estudos aparece como uma idade ali um pouco promissora, tá certo? Mas geralmente o suicídio ele acontece mais ou menos ali na segunda década, 20 anos acima, e se intensifica, tem um pico aí na parte adulta, tá certo? Apesar que também temos um aumento de suicídio em idosos, tá certo? Então temos que estar atento aí à questão do idoso, nessa questão do suicídio. Então, nessa questão da idade, temos que estar atento à adolescência, que está em alta, e à questão de idosos, geralmente pela comorbidade e geralmente pela condição social, e muitos idosos chegam até essa negritude e muitas das vezes não tem amparo social, às vezes não tem amparo familiar e às vezes não tem também amparo, vamos dizer, econômico, né? E aí muitas das vezes favorece ao suicídio nesses aspectos. Então, a gente aqui, passando da idade, a gente vai falar do sexo, né? A prevalência. Temos hoje no Brasil mais homens do que mulheres, geralmente o dobro são homens, tá certo? Então, um fator de risco para o suicídio hoje no Brasil e no mundo, né, tem esse padrão, geralmente são homens. Então, aqui no Brasil, a nossa realidade é o dobro, né, de homens em relação à mulher. Então, o sexo também, o gênero também conta, né? Às vezes também você pode também ter um aumento entre o gênero bissexual, transexual, tem um aumento, né, nesse aspecto, às vezes até mesmo se dado o estigma da sociedade, até mesmo o preconceito da sociedade, e o constante estresse com o meio, também é um determinante para ter um aumento nessa taxa de LGBT
aqui no Brasil. Então, vamos ter, além disso, né, além de idade, nós vamos ter religiões, Rodrigo. Essas religiões, às vezes, têm um fator protetor. Hoje tem estudos que relatam que a religião católica, né, hoje que tem mais, vamos dizer assim, proteção, e a muçulmana também tem maior proteção com relação ao suicídio, tá certo? E um incremento um pouco mais acentuado na parte mais protestante e na questão de outras religiões, que o judaísmo também tem incluso também na questão de também como um aumento, né, nessa população, apesar que a questão de como enfrenta-se o suicídio no judaísmo é um pouco diferenciado, né? Então, a conceitualização do suicídio na religião judaica, né, ela tem um aspecto mais característico, mais, né, que até mesmo afasta um pouco, visto com maus olhos a questão de quem comete o suicídio. Então, você vai ter a questão mais religiosa, você também vai ter questões sociais, etnias, que podem desenvolver ou que, de uma certa forma, venha a criar mesmo como se fosse uma cultura. E, assim, também temos também o desenvolvimento em algumas situações no Brasil, que tem já estudos já de mestrado, enfim, relatando o suicídio de contágio, né? Que é quando acontece aquele suicídio naquela comunidade e é como se uma parte da comunidade entendesse que uma das saídas para os problemas é, muitas das vezes, tirar a vida. Então, você vai ter a questão laboral, né? É muito importante a gente ver a ocupação. E aqui eu vou fazer um alerta importante, tá certo? Os médicos são hoje a população que mais se mata entre todas as categorias, né? Que mais comete suicídio. Então, chama a atenção pela carga de estresse, pelo alto nível mais crescente de exigência laboral, cada vez mais sem tempo para descanso, sem tempo para até mesmo para o autocuidado pessoal. Isso tem causado muito dano psíquico e hoje é a categoria que, infelizmente, né, por cuidar da saúde, também sofre com esse mal que é o suicídio. Então, esses aspectos ocupacionais também nos chamam muita atenção, às vezes aquelas atividades, né, com ênfase em alguns enfermeiros também que têm uma carga de estresse laboral intensa, né, muito intensa. São profissionais que doam-se uma vida inteira para a questão de saúde, para ajudar as pessoas, mas que muitas das vezes se esquecem, né, e se anulam no meio desse processo. E aí vai um abraço a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem do Brasil, né, também pelo desempenho, pelo papel essencial agora nessa pandemia, né, de enfrentamento ao Covid-19. Então, temos essa área de profissionais de saúde que a gente tem que prestar muito atenção, Rodrigo, principalmente nesse período agora de pandemia, porque é uma população que está mais vulnerável pela carga de estresse. Uma coisa é você ter a suspeição que alguém está com coronavírus. Outra coisa é você estar numa sala com, vamos dizer lá, 20 pacientes testados positivos para coronavírus e muitas das vezes sem equipamentos de proteção individual adequados, sem uma remuneração justa, sem vamos dizer assim, um ambiente muito insalubre. Então, isso muitas das vezes gera um dano psíquico nos profissionais que estão na linha de frente, Rodrigo. Então, chama-se a atenção, uma vez eu já falei aqui nessas lives, que o governo, que as instituições deveriam investir muito na questão da saúde mental desses profissionais que estão convivendo com a pandemia. E até mesmo porque, pela carga que está tendo em relação à pandemia, muitas das vezes eles não têm nem tempo de criar laços afetivos, né? Isso eu estou falando de sair, até mesmo pela pandemia, de ter comunicação adequada, vamos dizer assim, ter vamos dizer assim, toda uma rede que apoie. Então é importante, nesse período de pandemia, que as instituições disponibilizem atendimento psicológico e até mesmo psiquiátrico para essa clientela, que hoje é a que mais está sendo assim impactada pela situação que nós estamos vivendo hoje de Covid-19. Então,
essencialmente você vai ter ocupações, vai ter idade, vai ter gênero, vai ter etnias, vai ter condições, né? Muitas das vezes a gente pergunta antecedentes, que é muito importante, dos pacientes. Então, desses antecedentes pessoais, a gente geralmente pergunta tentativas prévias. Então, você vai ter a gama de pacientes que já tentaram. Então, Rodrigo, chama a atenção aqui, porque nesse período de pandemia, geralmente os pacientes são muito, até mesmo hostilizados pela comunidade, porque às vezes, quando alguém tenta o suicídio, então as pessoas vai imediatamente diz, tentou com o quê? Foi com um comprimido de furosemida. Essa pessoa não vai morrer, essa pessoa quer chamar a atenção. Então, muitas das vezes, em vez de ajudar, complica a situação, entendeu? Porque mais de quase 50%, Rodrigo, das pessoas que se matam já tentaram uma vez e não conseguiram. Então, essa história que as pessoas dizem, quem está tentando não se mata, isso é mito, entendeu? As pessoas que tentam, né, ela em algum momento ela consegue. E, como eu falei já em outra situação, a maioria das pessoas que consumam o suicídio, em essência, essas pessoas não queriam morrer, né? Essa é a essência, né? Porque as pessoas queriam somente aliviar seu sofrimento psíquico. Somente isso, Rodrigo. E, infelizmente... Doutor Irã, eu queria até que o senhor pudesse estar focando esse assunto, nesse aspecto, que o senhor vem colocando aí, até ser um pouco contraditório. Quem está tentando cometer o suicídio queria viver? Como é que funciona isso, doutor Irã? Você vai ter vários tipos de pessoas que consomam suicídio. Você vai ter aquela pessoa que é muito impulsiva, do nada, toma uma decisão e não tem quem consiga evitar. Psicológico, psiquiátrico, ECT, todo o tratamento disponível. 30% das pessoas que cometeram suicídio estavam em tratamento efetivo, estavam em acompanhamento efetivo, mas infelizmente é impossível. Só que assim, o que nos chama a atenção, Rodrigo, por exemplo, uma pessoa vai até uma ponte, o tempo que ela fica aguardando para se jogar. Então, é uma coisa interessante, porque assim, se realmente fosse uma intenção já assim muito sólida, não pensaria em nada. Não pensaria em nada. Eu tenho um relato de um paciente em São Paulo que ele se jogou no 30º andar. Na metade do caminho, ele se arrependeu e se pegou naqueles cabos de aço, que é onde feitos os... Nessa questão aqui, eu teve um problema com a internet aqui, e na metade do caminho a pessoa se agarrou ao cabo de aço, entendeu? Não conseguiu, mas você vê que o desespero do paciente em se arrepender daquela situação. Também trabalho em pronto-socorro e vejo que muitos pacientes que chegam com tentativa de suicídio, em algumas situações, eles dizem, não, me deixe, eu não quero viver. Mas tem outra gama que eles dizem o contrário. Por favor, doutor, me salve. Foi um lapso de impulso daquele momento, eu não estava pensando, eu não queria, foi uma questão que eu não pensei, né? Mas, assim, essencialmente essas pessoas, Rodrigo, a imensa maioria, elas só querem aliviar seu sofrimento, entendeu? Elas só querem isso, não querem outra coisa mais. Então, às vezes, quando ela não consegue aliviar seu sofrimento, não consegue aliviar aquela situação que elas estão vivendo, né? Naquele lapso de impulso, vai comer. Então, não é difícil, Rodrigo, você perceber que muitas das vezes alguns pacientes acenam como se conformam ao suicídio. Você observa que a forma, o paciente queria sair, se arrependeu daquilo, mas não conseguiu sair. Então, várias cenas avaliei a de alguns pacientes de forma da região e realmente a conclusão não queria. Mas na hora que começou, não conseguiu, vamos dizer assim, frear aquele momento, né? Então,
É diferente daquela pessoa, por exemplo, que às vezes até questionam, né? Às vezes até as pessoas pensam, foi suicídio ou foi homicídio? Né? Então, porque a forma como se conforma, poxa, essa pessoa poderia levantar o joelho e não ficou com o joelho semiflexionado com uma corda. Então, às vezes você diz, ele colocou e foi vendo, só que aí desmaiou. E nesse processo de desmaio, entrou em hipóxia, não teve como reverter aquilo e o paciente vem a óbito. Mas realmente o paciente não queria. Né? Então, no momento, vamos dizer, de situação extrema da vida, isso só lhe acontecer, Rodrigo. Isso só lhe acontecer. E os métodos que tem hoje, mais utilizados hoje no Brasil, por pesticida, tá? Vem em segundo lugar enforcamento e terceiro lugar por arma de fogo. Então, o método diz muito, entendeu? Porque eu vejo muito casos de idosos, por exemplo, que se matam com chumbinho, entendeu? Que como é que eles acessam a, a, a esses pesticidas? Né? Deveria ter um controle, porque é um paciente muitas das vezes idoso, entendeu? Comprando, mas é para matar tal, é para matar um rato, é para matar isso, é para matar aquilo. Gente, peraí. A quilômetro de distância você consegue identificar uma pessoa deprimida, um paciente perturbado. Então, como... E não interrompendo o senhor, tirando raciocínio, doutor Irã, até muitos desses medicamentos são de venda proibida. E mesmo assim está aí livremente. E pessoas conseguem estar comprando, mesmo com a proibição, mesmo com a lei. Sim, e eu acredito assim que muito complexo, porque assim, de um pouco de má fé, porque se você está vendo que aquela pessoa está triste, ou aquela pessoa já falou que ia fazer alguma coisa, e disponibilizar isso é complexo. Por exemplo, você disponibilizar chumbinho a um adolescente, né, é de uma irresponsabilidade sem precedentes. Então, com a questão da questão dos pesticidas, deveriam estar fazendo um tratamento mais acentuado dos pacientes, mas também, Rodrigo, uma fiscalização oportuna para evitar esses métodos. O segundo método é o enforcamento, o terceiro é a arma de fogo. Então, a arma de fogo é hoje vamos dizer assim, um método muito preocupante. E aí vai uma dica às pessoas com cuidado, né, paciente depressivo em casa, com paciente com transtorno mental, porque num lapso de segundo as coisas acabam, né? E depois a pergunta é, aonde foi que eu errei? Então, essencialmente, a gente vai ter esses métodos. Então, chama atenção o método como o paciente relata para você. É diferente de um paciente que chega e fala assim, olha, eu estou com pensamentos ruins. Porque até mesmo, Rodrigo, a depressão, né, é um dos critérios de diagnóstico, pensamentos ou ideação de morte. Né? É uma menos-valia que o paciente tem. Né? Ele se sente tão deprimido, ele se sente tão desvalorizado, ele se olha no espelho e se acha feio, né? Paciente sem motivação, sem ânimo, sem nada. E aí, do nada, Rodrigo, o paciente vem esses pensamentos ruins. Mas é diferente, por exemplo, de um paciente deixar uma carta. Viu, Rodrigo? É diferente desse paciente, por exemplo, fazer, por exemplo, muitas compras no sentido de dizer assim, eu estou aproveitando tudo agora. Né? A forma como muitos, né, se comportam naquele dia que as pessoas dizem a melhora da morte. Então, muitas vezes o paciente sai, vai para um restaurante, come uma comida boa, né? Tem um dia perfeito, entendeu? Mas é um dia perfeito de despedida, entendeu? Então, tem que estar atento em pacientes com depressão em acompanhamento médico, nessas características, né? Carta, avisa as pessoas, manda mensagem que quer muito, que não, você vai ter uma gama, claro, que vai pedir ajuda, mas a imensa maioria que tenta, muitas das vezes, não pede ajuda. Né? Naquele momento ali de desespero, que às vezes pode ser minutos, pode ser dias também, o paciente deixa algum sinal, né, de letalidade. E às vezes quando nós perguntamos, né, tá, mas esse pensamento existe, existe, mas você pensa como? Então a letalidade, ela é preocupante, Rodrigo, e nos abre uma bobina que as coisas não estão bem. Então nessa pandemia você vai ter essas características, vamos dizer, econômicas. Você vê a característica econômica
a questão do recurso, a questão da escassez, a questão mesmo do isolamento, a convivência. Rodrigo, as pessoas, né, os relacionamentos, vamos dizer assim, que viviam anos somente se vindo no finalzinho do dia, uma vez ou duas vezes, vamos dizer assim, no final de semana, agora começaram a passar toda semana junto, entendeu? Então você começa a ver os vícios do outro, as características do outro, você começa a observar esses aspectos, e aí essa convivência, o que era a coisa mais linda, perfeita do mundo, começa a ser um desajuste, um desarranjo. Isso causa estresse. E aqui vai uma atenção especial às separações. Todo o estresse intenso que se tem, por exemplo, aqui. Então, você vê que a pessoa já está numa situação econômica vulnerável, nesse período de pandemia. Aí você vem do nada, o seu chefe, o seu patrão, diz assim, olha, então, nós não vamos seguir com você, infelizmente, não tem como manter a situação e, enfim, você está desempregado. Então, você olha para casa, os relacionamentos entre familiares, vamos dizer assim, perturbado, você olha para o trabalho destruído, você olha para situações, enfim, de relações humanas você não tem. Então, essa situação leva você a uma situação, vamos dizer assim, de desespero intenso. São 3D, Rodrigo. 3D, que leva geralmente ao suicídio. Desamparo, quando você observa que a questão familiar, a questão social, a questão de interações. Aqui a gente falou de religião, mas a religião é um fator protetor. Quando a gente pergunta ao paciente se ele tem uma religião, a gente está perguntando mais como um fator protetor. Então, o desamparo são os laços, esses laços deficitários, laços familiares, sociais, econômicos, laborais, enfim. Porque o trabalho é um fator protetor. Então, esses laços, né, estão quebrados, estão desamparo. O desespero, Rodrigo. Olho no desespero. O desespero é uma situação que, às vezes, todo ser humano sente, né? Quem não sentiu aqui um desespero intenso? Por exemplo, assim, de tudo deu errado, tudo não deu certo, e você tem aquele momento X, né? Que é um momento de muita impulsividade, né? Você não sabe o que fazer, né? Então você vai ter o desamparo, o desespero e o terceiro, que é muito importante, a desesperança. Então, quando você pergunta ao paciente quais os seus planos para o futuro, o paciente diz não tem. Então, isso é o que é mais preocupante. Porque não importa a situação em que as pessoas estão hoje, né? Você vê que você passa em situações difíceis, mas você está dizendo, olha, amanhã eu vou conseguir meu objetivo, amanhã eu vou lutar, eu vou reconstruir, eu vou procurar outra fonte de emprego, eu vou, né? Se me separei, vou conseguir outro relacionamento, enfim, tocar o barco, tocar a vida que segue, entendeu? Mas muitos não conseguem tocar o barco, não conseguem ter essa vida, não conseguem reorganizar-se no meio para fazer um futuro, né? Para recriar esse futuro. Então, você observa o paciente que ele diz assim, olha, não tem. E quando diz não tem, é a desesperança. Não existe esperança a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, o paciente entra no ciclo vicioso dos 3D. Que aí a gente olha, Rodrigo, e a gente diz, olha, um paciente com potencial para o suicídio. Então, esse potencial, ele vai se dar justamente pela aglutinação de elementos. Então, vamos perguntar lá, Rodrigo, o que seria fatores de proteção? Né? Família. Não existe, né? Fator, o afã, né? O carinho, o afeto da família. Mas isso não é estático, é dinâmico, porque tem famílias, por exemplo, que um dos desencadeadores de suicídio é a família. Porque a família olha para o paciente que tentou uma vez se cortando, a dizer assim, da próxima vez corte no pescoço. Então, você acabou de dizer para o paciente, você acabou de ensinar um método letal para o paciente. E o paciente olha para aquele familiar e diz, se vocês acham que eu não tenho coragem, eu tenho. E vai lá, faz um corte pequenininho, né?
no pescoço e pega justamente o vaso e morre. Entendeu? Outro, por exemplo, se observa muitas vezes, corta o pulso e parece que foi superficial e espera ajuda. O paciente começa a dessangrar, causa hipotensão, o paciente desmaia, morre e ninguém chega. Então, a questão de muitas das vezes você dizer assim que a família pode ser, é essencial, é regra ser protetora, mas não é regra única. Você vai ter famílias e famílias. Famílias que protegem, que cuidam, e famílias que muitas das vezes são o desencadeador do transtorno. Então, mais uma, assim, regra geral, a família. A segunda, os laços de amizade, Rodrigo. Então, às vezes, no momento difícil que as pessoas têm, eu sempre no consultório eu digo às pessoas, olha, quando você tiver aquele lapso, ter 5 números de telefone de amigos mais próximos que você possa ligar e possa se comunicar e dizer, eu não estou bem. Né? Então, quando vem os pensamentos ruins, essa coisa, você liga para essas 5 pessoas. Então, alguém vai lhe atender. Né? Alguém vai lhe atender e alguém vai ver como a melhor forma de lhe ajudar. Então, os laços de amizade, ainda, Rodrigo, é um elemento super importante. O sexo, Rodrigo, a gente falou aqui que os homens concluem mais. Né? Então, mulher, de uma certa forma, né, dizem que é o sexo frágil, mas é o sexo forte. Né? Porque, de uma certa forma, tem mais reservas para esse enfrentamento na questão de ser um fator protetor. Então, a religião, Rodrigo, é um fator protetor, porque é questão de religiões e religiões. Porque assim, você tem a religião como aquela questão que as pessoas sempre dizem, se eu me autodestruir, vai para o inferno, enfim, aquela questão toda. Então, geralmente, o medo do que pode acontecer após a morte, em alguma situação, ela pode ser protetora, né? E, claro, a igreja não deixa de ser um elo, porque você tem um elo de amizade bem maior do que se você não tivesse nenhuma religião. Então, o trabalho, Rodrigo, né, nessa pandemia que pode estar prejudicado, mas o trabalho também é um fator de proteção, tá certo? Então, a idade, a gente pode ver também em algumas circunstâncias que, apesar de ser na questão adulta o maior pico, a maior incidência, mas a gente tem que estar, de uma certa forma, ali de olho nos extremos também, tá certo? Mas você observa, vamos dizer assim, os laços de família, os laços de amizade, os laços laborais, os laços econômicos, né? Você vai ter a questão da idade, você vai ter questão também se tem comorbidade. O paciente sem comorbidade é um fator de proteção. Você não tem nenhuma doença crônica, tá certo? E o que realmente pode, muitas das vezes, levar o paciente a uma situação fatal. Então, 3 doenças psiquiátricas, Rodrigo, que a gente já falou aqui nas nossas lives, já comentamos nas nossas lives aqui, tá certo? Sobre a questão de transtorno psiquiátrico que mais levam ao suicídio. A primeira causa no mundo, com 70%, né, de casos de suicídio, ou seja, 70% de quem cometeu suicídio tinha o quê? Depressão. Que nesse período de pandemia, né, é um período que tende a ter uma prevalência mais acentuada. Então, olho na depressão. Qual é o segundo? Né? Geralmente, é transtorno psiquiátrico, psicótico, como esquizofrenia. E, em terceiro lugar, vem uma coisa que a gente já falou aqui, que foi o alcoolismo, Rodrigo. Nessa pandemia, e é uma pandemia com características próprias, porque as pessoas deixaram o bar para beber em casa. Né? Então, as pessoas estão aprendendo a ficarem alcoólatras em casa, através, né, vamos dizer assim, das lives, de criar um remodelamento em casa, que é o que é mais preocupante nesse período primordial de Covid-19. Então, esses 3 aspectos hoje são o que mais causa, o que mais mata por suicídio, geralmente, esses 3 transtornos. E não vou descartar aqui, né, os estresses intensos e abruptos. Né? Perda de emprego, uma separação recente, uma doença, um diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave, por exemplo, a descoberta de um câncer, muitas das vezes o paciente diz, eu não vou deixar a coisa acontecer, eu vou logo me adiantar. Então,
geralmente essas questões mais abruptas, esses estresses intensos, né, a família tem que se alertar muito para pedir ajuda num período oportuno, para evitar até danos futuros, né, ou até danos muito intensos nesses pacientes. Então, a gente viu aqui o que geralmente causa, a gente viu fatores que podem ser desencadear. Vou falar uma questão aqui que a gente não tinha até recordado, a questão genética. Entendeu? A gente sabe que irmãos, a questão de transmissão genética, ela tem uma certa predominância. Por exemplo, irmão monozigótico, em gêmeos, né, homozigóticos, tem a questão da hereditariedade, né? Você herdar o gene através da transmissão genética. Então, os irmãos homozigotos, geralmente, por exemplo, se você tem um irmão que morreu de suicídio, uma tendência pode acontecer no outro irmão gêmeo, né? Então, é um pouco nesse aspecto que a gente fala aqui na questão genética e abre um pouco o parênteses dessa questão da transmissão. A questão também da transmissão social. Você vê que, por exemplo, Hemingway, você vê que familiares mais próximos morreram de suicídio e ele terminou morrendo de suicídio. Então, é uma questão genética? É uma questão de herança genética? Mas o problema é que precisa de um ambiente, precisa das condições de ambiente para desenvolver. E você recorda que Hemingway cumpria 2 critérios psiquiátricos que conduziam ao suicídio, que era a depressão e, segundo, a questão do alcoolismo. Então, olha, duas combinações horríveis, né? E que nessa pandemia tendem a crescer. Então, abrir um pouco de olho nessas questões mais aí de fatores de risco, ver se tem, ver se não tem, como que tá o tratamento disso, para que a gente possa prevenir, de uma certa forma, a questão do suicídio nesse período agora de pandemia. Então, Rodrigo, a gente já diagnosticou, a gente já viu o grupo de risco, a gente já viu quem são mais propensos, a gente viu as patologias que geralmente cursam para a questão do suicídio. Então, como eu trato? Vamos chegar na parte principal. Como eu trato? Então, gente, aqui uma dica aqui para todos que estão nos assistindo hoje. Vamos falar aqui do CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, 188, entendeu? É uma ligação gratuita, você pode fazer em qualquer parte do Brasil, do país, entendeu? E você é uma equipe de voluntários que são treinados para ajudar. Então, especificamente para a questão do suicídio. Então, numa situação X, você liga 188, tá certo? CVV, Centro de Valorização da Vida, e você tem 24 horas uma assistência, né, mental, né, de como escutar uma pessoa que seja treinada, que esteja ali ajudando a prevenir o suicídio. Então, o aspecto que a gente faz é pedir ajuda. Ter esses 5 números de contatos de pessoas mais próximas que você pode dizer, não estou bem, por favor, dá um pulo aqui, conversa comigo, interage comigo. Isso é importante, né? Porque às vezes você que mapeia essas 5 pessoas. Então, no tratamento da depressão grave, geralmente eu oriento os meus pacientes que têm esses 5 nomes. Então, o pacto pela vida, que geralmente é feito com o paciente, com a família, com o médico, com o terapeuta, né, com todas as pessoas que estão em volta, ele é muito importante. Então, acompanhamento psicológico, Rodrigo, várias terapias, principalmente a terapia de apoio nesse período mais difícil que o paciente está vivendo, mas aí você tem desde a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental para retreinar a questão da reprogramação cerebral, né, muito boa nesses aspectos. De fármacos, Rodrigo, você vai ter uma gama enorme de fármacos, porém nenhum são efetivos de fato para a depressão, né? De fato, eles vão tratar o que desencadeiam, né, o pensamento de suicídio. Então você vai ter desde os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, e vai aqui um parênteses, Rodrigo, que justamente aqueles pacientes específicos que faleceram por suicídio, né, tem geralmente uma diminuição de elementos no organismo que podem favorecer, né, a questão do suicídio. Então, fica aí a dica aí.
estudos mais recentes falavam que a 5-hidroxidolacética, geralmente diminuído no líquido cefalorraquídeo, o líquido cefalocerebral, né? Podem estar envolvidos nessa questão, vamos dizer, do suicídio em si, né? Então, essa diminuição desse líquido na questão cerebroespinhal pode estar relacionado com a questão do suicídio. E vale ressaltar que justamente esse elemento, ele também está diminuído em pessoas ansiosas e com pânico. Então, vai um alerta aí, como um fator que pode, né, que de uma certa forma pode ter uma relação junta de depressão, pânico e, enfim, tendência ao alcoolismo, né, nesses aspectos. Então, você vai ter esses fármacos, estabilizadores de humor, né, os diversos, desde os anticonvulsivantes, desde o lítio, desde muitos outros que são muito protetores, tem estudos muito mais recentes aqui relatando a importância do lítio, né, no combate ao suicídio, como estabilizador de humor. E você tem a eletroconvulsoterapia, que já foi muito estigmatizada, Rodrigo, na psiquiatria, na sociedade em geral, mas hoje com resposta surpreendente para aquele pensamento suicida fixo, né? Ele reprograma a mente, né? E uma boa eletroconvulsoterapia, ele é protetor. O paciente entra de uma forma e sai de outra, né? Ele sai totalmente, vamos dizer assim, em uma clientela que eu assisti muito próximo, teve uma resposta surpreendente. O paciente estava com pensamento suicida intenso e o paciente saiu incluso, né, com nenhum déficit cognitivo e sem nenhum pensamento suicida, né? Então, olha que interessante. Claro, não são para todo mundo, são para os casos graves, que já não respondem a fármacos, que já não respondem a outras terapias. Então, você tem a estimulação cerebral transcraniana, nesse aspecto também, que pode ser um fator protetor. Tem uns estudos aí falando da ketamina, cuidado com a ketamina, que tem um risco de abuso muito grande, mas no Brasil agora, com acompanhamento médico, tem uns estudos bem legais com relação a esse fármaco. Então, a gente, assim, é promissora no mercado, é um pouco promissora, e vamos ver como que vai vamos se desenvolver esses aspectos. Mas eu ainda acredito que as medicações, elas são importantes, elas são cruciais, Rodrigo, mas 40%, vamos dizer assim, dessa clientela, ou um terço, né, para ser otimista, não vão responder a nada, Rodrigo. Infelizmente, às vezes, boa parte dessa clientela nem tempo de pedir ajuda tem, né, e não responde a nada. Então, nesse aspecto, assim, é preciso hoje muito estudo com relação a esse tema, é preciso muita sensibilidade das instituições para o enfrentamento desse tema e, essencialmente, a questão mais humana que as pessoas devem ter, porque essa cultura que nós temos hoje de reforçar o suicídio nas pessoas, né? E olho nas crianças, viu, Rodrigo? Olho nas nossas crianças, porque baleia azul, esses joguinhos que muitas das vezes a gente não conhece com nossas crianças e do nada começam a cumprir etapas. São etapas que cada vez mais a criança ela não consegue cumprir. E são pessoas maldosas, né? Que a única intenção dessas pessoas é destruir famílias, que muitas das vezes vão dando missão àquela criança ou àquele adolescente que não conhece a malícia do jogo, e muitas das vezes você observa que realmente vai levando a cada situação que a criança chega um momento que ela não cumpre, e muitas das vezes, como meta, pede para cumprir, uma tentativa de suicídio, que geralmente os métodos que eles dão são letal. Então, muitas das vezes tem custado nossos adolescentes e tem causado um certo impacto. Então, aos familiares, olho nos nossos adolescentes, principalmente no nosso jovem, no que está jogando, no que está fazendo, né? Na questão da reserva mental para o enfrentamento disso, para até mesmo evitar que nossos adolescentes, nossos jovens sejam acometidos com esses jogos maliciosos, que muito longe de ter qualquer tipo de lógica, muitas das vezes coloca a vida dos nossos jovens em risco, Rodrigo. Então, esse foi um aspecto geral. A pandemia
trouxe muita coisa boa. Qual foi a coisa boa da pandemia, Rodrigo? Que vamos usar as redes sociais para um bem comum, tá certo? Vamos começar a filtrar as informações, porque a internet mostrou nessa pandemia que tem de tudo. Então, começou a reforçar alguns laços familiares, né, que estavam distantes. Então, as pessoas começaram a ficar mais próximas através da comunicação, através de vídeos, através de outras fórmulas, tá certo? E também repensou as medidas de higiene, reforçou essa etiqueta que entra dentro da nossa sociedade agora. Mas algumas coisas não tão legais ela trouxe que nos fale ressaltar a saúde do trabalhador nesse período de pandemia, que cada vez mais está sendo cobrada, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, as pessoas que estão com mais que estão com transtornos psiquiátricos, né? A incidência, a prevalência desses transtornos que tendem a emergir nessa pandemia, e, enfim, o investimento da saúde pública nessa questão de mais acompanhamento, mais suporte a tantos profissionais quanto a população que tende a adoecer nesse período, Rodrigo. Então, esses foram os meus aspectos gerais. Abro aqui mais para a questão das pessoas que tiverem perguntas, para que a gente possa, nesse curto espaço de tempo, a gente responder os nossos ouvintes. Doutor Irão, o pessoal que está acompanhando aqui, deixa eu abraçar a Renatinha, o Lucas Marcelino, que está acompanhando, o Newton Carlos, é profissional da saúde também, o Mazenildo, lá na cidade de Pirituba. E você que está em casa pode também deixar a sua cidade, já pode também estar deixando o teu recadinho local que tu está acompanhando a nossa live deste domingo. A Lúcia Virgínio também acompanhando, a Leonice Oliveira também, o Crisólogo também, a Lúcia Crisólogo também acompanhando a nossa live, e a psicóloga que está acompanhando, a Raíza, onde a mesma pode estar deixando também seu comentário. Também é interessante reforçar que as pessoas também podem falar, e estão aí falando do desejo que podem estar chegando até o ato. Doutor Irã, pessoas, elas sempre deixam algo exposto, por muitas vezes bem exposto para a família ou para os amigos também. Mas como podemos estar identificando, já pegando o ensejo do questionamento e também do comentário da psicóloga Raíssa, sobre como identificar uma pessoa que está com um amigo ou um familiar que possa estar aí deixando, mostrando mesmo que está para cometer um suicídio a qualquer momento, doutor Irã? Cuidado com cartas, muito importante, cartas. Tem um estudo de uma colega da Santa Casa que estava estudando as cartas deixadas pelos pacientes que vieram a óbito por suicídio. Então, a expressão de falar que não deseja viver, né, a gente tem que valorizar o que o paciente está dizendo, a gente tem que escutar o paciente, né? E a família tem um costume de não acreditar. Infelizmente, as pessoas dizem, ela não é capaz, ele não é capaz, né? E às vezes assim, olha, se você quer mesmo fazer isso, faça dessa forma, entendeu? Então, os pacientes deixam as pistas, né? As pistas muitas vezes expressam que não tem sentido de viver e que desejaria sumir. Quantas vezes você não escuta de um adolescente que ele queria sumir, entendeu? Então, é o primeiro sintoma que a gente pode abrir a bobina e dizer assim, gente, para tudo, vamos ver o que está acontecendo. Não está normal. Não é normal. Não é natural. Então, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção é nesses sinais que a pessoa está colocando. Então, se cada vez mais a pessoa está desmotivada, se cada vez mais você observa os 3D na pessoa. Então, o paciente não tem plano, não tem meta, não tem nenhum tipo de futuro à vista a curto prazo, a médio prazo, nem a largo prazo. E você observa que o paciente diz, não quero viver, gente, abre um olho enorme. Às vezes você vê nas redes sociais pessoas colocando, se sentindo triste, se sentindo amargurado, com vontade de sumir, claramente, expressamente em Facebook, Instagram, em redes sociais, né? Antigamente tinha até dentro do Instagram, Rodrigo, e do Facebook, tinha um tema que, se tinha um tema lá, o paciente colocava lá, se sentindo triste, você poderia ativar todos os amigos desse paciente para dar uma atenção especial a ele, Rodrigo.
Então, não sei se ainda tem. Eu acho que na próxima live eu vou dar uma olhada, porque até mesmo tinha um tempo atrás, tinha percebido que tinha essa ferramenta no Instagram e Facebook de ativar toda a rede de amizade de prevenção de suicídio, através das redes sociais. Então, isso é interessante e é bem legal para que a gente possa estar ajudando essas pessoas. Então, esses sinais são geralmente muito chamativos. Desesperança, desamparo e desespero. Tá certo, Rodrigo? Quem é familiar consegue ver tranquilamente. Então, é expressado pelo paciente, né? Se é um idoso, por exemplo, você observa que está sempre a lamentar da vida, como todo mundo se lamenta da vida, mas você vê que o paciente fala que não tem sentido de viver, que não serve mais para nada, que não recorda mais de nada, que assim, a vida entrou numa monotonia sem fim. Então, é uma coisa assustadora, né? Então, assim, tem que dar atenção também a essa clientela, porque o Alzheimer, Rodrigo, Alzheimer, hoje também é um grupo de risco para suicídio, Rodrigo. Se choca tanto com aquelas confusões mentais no momento, das recordações, de não saber o que é realidade e o que não é, que muitas das vezes o paciente idoso, que sempre foi autônomo, que sempre teve sua autonomia, que sempre fez as suas coisas, limpou sua casa, fez tudo, do nada o paciente começa a ficar dependente, Rodrigo. Essa situação leva um choque tão grande de realidade no paciente, que uma das saídas que o paciente vê naquele momento é o suicídio. Então, temos que proteger também a população mais vulnerável, em especial os nossos idosos. Doutor Irã, eu estou até aqui recebendo aqui um comentário de uma pessoa que não vou estar revelando aqui, mas a gente já até entrou em contato para poder estar observando. Não sei se eu não vou mostrar aqui a postagem, posso mostrar aqui, não vou, por conta de estar até protegendo a pessoa, tá certo? Deixa eu abraçar aqui a Camila Andrade, que ela faz o seguinte comentário. Tive começo de depressão e tinha muitos pensamentos de morte. Fiquei com medo de morrer e deixar minhas filhas. Também a Juliana Cabral acompanhando, a doutora Kelly Cabral também acompanhando nossa live. E eu recebi essa seguinte postagem aqui. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que fica tão longe? Por que não me escuta quando grito pedindo socorro? Meu Deus, aí colocou um emoticozinho chorando. Seria também um sinal que essa pessoa poderia estar a cometer um suicídio, doutor Irã? Olha, então, é um elemento assim, a se chamar a atenção. O momento de desespero que as pessoas geralmente vivem, uma situação X da vida, em que todas as portas se fecham, geralmente um pedido de socorro, né, tanto físico quanto psíquico, em termos assim, de você observar que o paciente perdeu o amparo completo, entendeu? Então, pode ser entendido como um pedido de ajuda, né? Literalmente, às vezes o paciente, você tem as palavras subliminares, as palavras que são muitas das vezes interpretadas como que deixou eu entender, mas você tem a palavra mais explícita, tá certo? Mas todo período de desamparo intenso, de desespero, né? Você vê que tem versículos bíblicos, que você tem situações mais fortes nesses aspectos. Então, pode ser um pedido de ajuda. Acho importante levar em consideração a parte de ajudar a esses pacientes com essas características, Rodrigo. Doutor, deixa eu abraçar o pessoal da Psicoclean lá de Guarabira, acompanhando também esse momento de estar trazendo mais um tema, mais um final de semana, mais um domingo, com live aqui no Instagram, do @psiquiatra.irampessoa. Esse é o Instagram do Dr. Irã Pessoa. Como você também tem a ferramenta através do YouTube, que você pode estar acompanhando todas as nossas lives. Se você não viu a última live, ou se não acompanhou a nossa primeira live, pode estar acessando o YouTube, que é Dr. Irã Pessoa, bem fácil e simples. Dr. Irã Pessoa é o primeiro canal que vai estar aparecendo e você vai estar com certeza acompanhando muitas lives também, alguns trechos, recados também do Dr. Irã Pessoa para você estar acompanhando também. Deixa eu abraçar o pessoal que está acompanhando, a Joseane Gonçalo. Doutor Irã, minha filha é paciente e está muito ansiosa. Também está acompanhando a doutora Bernadette. Excelente explanação para o doutor Irã. Também está acompanhando
a nossa programação. Luiz Carlos, que está na Cidade Maria, também já registrou aqui a cidade que está acompanhando, a Marta Maria, a Diana Moreira, que está trazendo também um abraço para o Luciano, jornalista, acompanhando lá na cidade de Alagoinha, o Joab lá na cidade de Mamanguape, o pessoal registrando a cidade, registrando também e mandando um abraço a Marley Cabral, acompanhando também. A Sueli está também em nossa live neste período de pandemia, momento muito delicado que estamos vivenciando. Doutor Irã, podemos estar aqui acompanhando muitos comentários, as pessoas trazendo também os parabéns, parabenizando esse momento de live, mas como o senhor pode estar citando também questões dos idosos, dos adultos, mas para uma pessoa que está vivenciando este momento, está com este pensamento de suicídio, o que o senhor pode estar trazendo para que essa pessoa possa estar deixando esses pensamentos de lado, possa estar deixando esse pensamento de suicídio e principalmente nesse momento tão complicado que já é essa pandemia que estamos vivenciando? Vou encerrar nossa live dentro de 2 a 3 minutos. A mensagem que nós deixamos hoje, né? Sempre que a gente escuta alguém pedindo ajuda, nossa função é ajudar, né? Não importa o julgamento da condição que o paciente se encontra, não importa a posição social, não importa os credos, as crenças ou até mesmo as suas convicções. O que importa é que um pedido de socorro é sempre um pedido de socorro. Estar atento às pessoas que estão mais próximas, porque são os laços de amizade, são os laços familiares, são os laços sociais que reforçam os fatores protetivos. Então, manter esses laços ativos, cultivá-los, e ver aqueles que estão muitas das vezes distantes desses laços, né? Até mesmo pela sua condição psíquica, que não deixam cultivar esses laços, mas cabe à família, cabe aos amigos reforçá-los, reatá-los, para que possamos manter o paciente no elo de tratamento, no elo de envolvimento na questão da vida. Replanejar a vida, replanejar os sonhos, replanejar suas metas. Se hoje, por exemplo, não deu certo, não quer dizer que amanhã não dá. Como sempre digo, toda tempestade passa, Rodrigo. Então, às vezes, quando você está na tempestade, o desespero é tão grande e aqueles minutos parece que anos, que às vezes o paciente não consegue ver o futuro, não consegue ver o horizonte. E às vezes cria uma cortina que não consegue enxergar o futuro brilhante que tem. Cada pessoa tem características únicas, né? Tem formações únicas, tem desejos e expectativas únicas. Explore seus sonhos, explore seu gosto, né? Comece a reconhecer, a olhar as suas qualidades. E aí, com ajuda psicológica, com ajuda psiquiátrica, com acompanhamento especializado, né? É possível reconstruir a vida. É possível guiar junto desses profissionais até a melhora e a cura. Então, nesse 1 minuto e 49 segundos que nos restam, desejo a todos tudo de bom, como sempre digo. E digo a todos, busquem ajuda, faça acompanhamento. Tenha uma dieta saudável, uma alimentação saudável, tenha um acompanhamento médico, tenha um acompanhamento psicológico, reative todos os seus laços, tudo que você puder, porque é através desses laços que não vão deixar nunca você cair. Então, se está difícil conseguir esses laços, né, busque um terapeuta para que te ajude nessa trajetória, nesse caminhar. Mas desistir, nunca. E acredito que dentro de cada um que nos está assistindo hoje, existe um guerreiro aí dentro. Existe uma guerreira aí dentro. Existe uma lutadora ímpar aí dentro, que deve ser reatado, que deve ser ressuscitado, renascer das cinzas, se reconstruir e tornar-se uma pessoa nova, né? Com todos os sonhos, com todas as metas, com todos os desejos. Reconstruir tudo, mesmo que seja necessário construir de novo, reconstruir é a bola da vez. E sempre, quando não é possível sozinho, sempre pedir ajuda para que construamos essa vida junto, construamos esse sonho junto, e junto podemos baixar essa taxa
de suicídio que tanto tem assolado o nosso Brasil. Um abraço a todos. Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez, a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe. Vou fechar aqui, que já faltam 20 segundos. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.